Intercept. Vamos ver aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Jair Bolsonaro é condenado em segunda instância por 175 agressões contra jornalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro terá que pagar uma multa de 50 mil. Em sua defesa, ele disse que apenas criticou a imprensa de esquerda. Jair Bolsonaro está cada vez mais encalacrado por conta da investigação da Polícia Federal sobre o esquema das joias sauditas. Mas a nova dor de cabeça da justiça veio pela boca suja e seus maus modos contra jornalistas. O ex-presidente foi condenado na 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo por 175 agressões contra a imprensa. A ação civil pública foi movida pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. A pena é multa de 50 mil. Ele ainda poderá recorrer das instâncias superiores. A condenação saiu na última segunda-feira, dia 14. Os ataques ocorreram no ano de 2020 e juntam 26 ocorrências de agressões diretas a jornalistas, 149 tentativas de descredibilização da imprensa e 2 ocorrências direcionadas à Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE. A fonte dos dados apresentado pelo processo do sindicato é o relatório de 2020, Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, compilado pela FENAGE. Jair Bolsonaro atacou jornalistas. Dentre os 175 episódios ofensivos citados no processo, o Sindicato dos Jornalistas destacou alguns que ganharam enorme repercussão à época. Um dos principais aconteceu no dia 4 de março de 2020, quando Bolsonaro levou o humorista Marvio Lúcio, do programa Pânico, em uma entrevista coletiva concedida na frente do Palácio da Alvorada. Durante sua gestão, o espaço ficou conhecido como Puxadinho, e é onde acontecia a maioria dos ataques. No dia, o humorista levou um cacho de bananas e tentou distribuir aos jornalistas. Sobre esse episódio, o advogado do Sindicato dos Jornalistas escreveu que era de se esperar que o presidente tivesse um comportamento compatível com o cargo dignatário máximo da nação e não como animador de um programa popular de auditório que manipula a sua plateia como se fosse uma claque para vaiar, ofender, rir dos profissionais que estão ali trabalhando. Durante sua passagem pela presidência da República, Jair Bolsonaro se notabilizou pela recorrente grosseria no trato com jornalistas que lhe faziam perguntas incômodas. Ele proferiu comentários homofóbicos, xingamentos, disse para mulheres repórteres se calarem durante entrevistas e chegou a dizer a um repórter do Globo que gostaria de socá-lo na boca. O profissional havia lhe perguntado por que o policial Fabrício Queiroz, investigado por envolvimento no esquema de rachadinhas, tinha depositado cheques na conta de Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente. A Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras, em seu balanço anual de violências e ataques à liberdade de imprensa, monitorou 580 ataques a jornalistas e veículos em 2020 no Brasil, sendo 103 apenas do então presidente Jair Bolsonaro. Vou ver até uma coisa aqui interessante, só para a gente ver aqui, ó. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui antes de seguir na matéria. Nesse relatório que o Vinícius menciona, gente, é o relatório Tem um relatório da ABERT, né? Que é a Associação Brasileira de Rádios e Emissoras. No mesmo relatório do Repórteres Sem Fronteiras, a ABERT menciona esse relatório de violações à liberdade de expressão, um ataque que eu recebi como repórter do Diário do Centro do Mundo, tá, gente? Olha só. Tá lá no documento deles, vocês podem ver. Vou jogar até esse documento aqui, ó. O repórter Pedro Zambarda foi ameaçado de morte por publicação de reportagem sobre supostas ameaças de um ex-assessor do deputado estadual Conte Lopes contra a jornalista Patrícia Leles. E aí tem essa mensagem aqui. E eu também estou no hall de jornalistas que foram ameaçados. E aí a gente foi, inclusive, colocado nesses relatórios para todo mundo poder acompanhar. Vamos lá, gente, para a gente continuar aqui lendo essa notícia que é bastante importante aqui. A ONG afirmou ainda que o mandato de Jair Bolsonaro foi um período de forte hostilidade contra jornalistas, o que o ex-presidente atacou sistematicamente jornalistas e veículos de imprensa
no Brasil. O ano de 2021 ele foi incluído na lista de predadores da imprensa criada pela organização. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. O Sindicato dos Jornalistas processou Bolsonaro. Essa foi a terceira derrota de Bolsonaro no mesmo processo. No dia 7 de junho do ano passado, a juíza de primeira instância, Tâmara Matos, condenou o ex-presidente impondo uma multa de R$100 mil. O ex-presidente recorreu da decisão. Em maio, a quarta Câmara do TJSP manteve a condenação, mas reduziu o valor da multa à metade. Inconformado, Bolsonaro ingressou com um novo recurso, o chamado embargo de declaração, e chegou a alegar que suas críticas não se dirigiam à imprensa como um todo, e sim apenas uma parte dela, que ele chamou de imprensa de esquerda. Na última segunda-feira, a página 1788 do Diário de Justiça de São Paulo trouxe a decisão em segunda instância, rejeitando o embargo declaratório e pondo fim ao processo no âmbito da Justiça de São Paulo. Caso ele ainda queira recorrer da decisão, Bolsonaro terá que recorrer às cortes superiores do país, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, o STF. Jornalistas resistiram aos ataques de Bolsonaro. O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Thiago Tange, disse que a decisão em segunda instância é mais uma vitória dos jornalistas que resistiram aos ataques cometidos pelo ex-presidente e seus seguidores. As decisões judiciais em primeira e em segunda instância resgatam com detalhes inúmeras agressões contra jornalistas que foram fartamente documentadas. Tange também afirmou que, ao recorrer da decisão, a própria defesa de Bolsonaro praticamente assinou uma confissão de culpa ao dizer que ele tinha ofendido somente uma parcela da imprensa ligada à esquerda. Além de ser um absurdo, já que ele tenta responsabilizar as vítimas pelos ataques, também é uma mentira. Profissionais de grandes empresas de comunicação também foram alvo de hostilidades e desrespeitos. Diante de tudo isso, podemos dizer que o ex-presidente é judicialmente um assediador de uma categoria profissional e um condenado, disse o presidente do sindicato. Intercept procurou o advogado e assessor de imprensa de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, para que o ex-presidente pudesse falar sobre a sua condenação, mas ele não respondeu aos questionamentos. Também perguntamos se o ex-presidente pretende entrar com recurso junto às cortes superiores, mas até a publicação da reportagem não houve resposta. É isso aí, queridos. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. E